muito importante, que é sobre o perispírito. É a plasticidade do perispírito, a licantropia, zoantropia e ovodização. A ovodização é um tema bastante vasto, né? E precisamos primeiro entender o que é o perispírito. Então, o perispírito, nós vimos no livro dos Espíritos, é um corpo semimaterial. Mas o que significa um corpo semimaterial? É uma parte não material, uma parte fluídica. Então vamos, no decorrer dessa pequena ilustração, vamos entender o que significa o perispírito. Jesus é o nosso maior mestre. Para nós termos uma ideia, Jesus demorou todo o processo da sua primeira e última encarnação, demorou 1000 anos para Jesus reencarnar. Então Jesus, ele não tem mais os corpos, digamos assim, os 7 corpos como nós estudamos. A gente vai ver daqui a pouco sobre esses corpos. Mas Jesus, para reencarnar, precisava de um corpo físico, justamente para ter contato com a matéria. E nesse processo ele demorou 1000 anos para reencarnar. Todo um processo foi feito para que Jesus pudesse habitar o planeta Terra. E ele, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua mente, ele modelou o planeta Terra. Ele criou o planeta Terra. É claro que quem cria é Deus. Mas com a permissão de Deus, Jesus pôde criar o planeta Terra com os seus mensageiros. Só para termos uma noção muito, digamos assim, importante sobre Jesus Cristo. Nós vivemos de um planeta Terra, na verdade, vivemos de uma parte do planeta Terra, a gente vai ver depois, e que o planeta Terra está no sistema solar. O sistema solar contém 9 planetas. E nós vivemos numa Via Láctea. Mas a distância do sistema solar até a Via Láctea, que nós estamos inseridos na Via Láctea, é muito grande. Na Via Láctea, que é um pequeno ponto no universo, para termos uma noção do tamanho do universo, Jesus é um dos mensageiros da Via Láctea. Só tem 5 espíritos da mesma hierarquia de Jesus, para termos uma noção básica. E Jesus teve a missão de receber esses espíritos no planeta Terra, porque ele mesmo, Jesus, modelou o planeta Terra para receber esses espíritos. Nós, nesta casa, que pertence a Deus. Existia uma constelação do Cocheiro, e nessa constelação do Cocheiro, até hoje tem um planeta chamado Capela. Esses espíritos, chamados capelinos, há muito tempo atrás, o que está acontecendo hoje na Terra, aconteceu no planeta Capela, os exilados de Capela. E esses capelinos, eles fizeram praticamente badernas no seu próprio planeta, que constituiu na psicosfera uma energia muito densa. E essa energia não foi mais, digamos assim, estabelecida pelos mensageiros espirituais do planeta Capela. Então chegou um ponto que ficou saturado o planeta Capela das energias densas. É o que está acontecendo hoje com o planeta Terra. E esses capelinos foram exilados e foram transportados para outros orbes, planetas, e um desses orbes foi a Terra. Então, a vida dos capelinos está no livro Exilados por Amor. É um livro interessantíssimo. Eu chorei quando Jesus tem essa parte que Jesus, a partir de agora, ele falou, né? Segundo o relato mediúnico. A partir de agora eu os recebo no orbe da Terra, planeta em estágio inicial de evolução. Nesse momento, existiam os primatas do planeta Terra. Quando os capelinos vieram para o planeta Terra, aqui existiam os primatas. Nós somos capelinos ou somos os primatas? Nós somos os terráqueos ou somos os capelinos? Ainda em estágio de aprendizado, nós não sabemos. Ou poderíamos ser outros, ou melhor, espíritos de outros planetas que estamos habitando no planeta Terra. Às vezes sentimos uma breve saudade do nosso lar, mas o nosso lar é o planeta Terra, então nós não sabemos ainda.
Então, esses capelinos, mas qual foi o objetivo dos capelinos? Habitar o planeta Terra, aprender, porque os capelinos eram altamente evoluídos em tecnologia, em conhecimento matemático, físico e astronomia, química e medicina, mas na moral eles não eram evoluídos. Nem todos os capelinos. Muitos capelinos ficaram no planeta Capela, porque ele tinha a mesma faixa de sintonia, ou seja, o progresso. Mas outros capelinos foram exilados. O que está acontecendo com o planeta Terra? Existem, na verdade, espíritos do próprio planeta que já foram deportados para a Lua e também já foram deportados, estão sendo deportados aos poucos para outros órgãos. Então, a adaptação do novo perispírito no planeta Terra, cada orbe, cada planeta, orbe é a mesma coisa que planeta, tem um perispírito que é uma afinidade daquele planeta. Então, se eu for morar no Júpiter, eu não vou ter esse mesmo perispírito que eu tenho, porque o meu perispírito não é compatível com o planeta Júpiter. Então, esses capelinos que vieram para cá, eles tinham duas missões. Primeiro, se melhorar e ajudar os primatas a ter uma vestimenta própria para a adaptação do planeta Terra. Que vestimenta é essa? A nossa roupagem física. Essa roupagem física, graças aos capelinos. O fluido cósmico com formação do perispírito. O perispírito ele tem uma componente fluídica e tem uma componente material. Por isso que é um corpo semimaterial. E da onde eu pego ou busco o perispírito? Do fluido cósmico universal, que é a energia cósmica, a energia do universo. Então, quando os capelinos vieram ao planeta, eles ficaram revoltados, porque eles não queriam ser exilados. Até hoje existem espíritos morando no magma da Terra. Até hoje existem espíritos que não reencarnam há mais de 4.000 anos. Desde a época de Jesus, existem espíritos que não querem mais reencarnar. Não existe mais frequência vibratória desses espíritos no planeta Terra. Eles, mesmo que eles queiram, só com a permissão de Deus. Mas na minha concepção, mesmo que eles queiram, eles não conseguem mais reencarnar. Porque se ele conseguir reencarnar, vai prejudicar até o útero materno, que as energias deletérias que ele vai trazer consigo no seu perispírito poderá matar a futura mãe. A reencarnação dos capelinos. Eles tinham evolução científica, eles tinham poder mental, mas não tinham poder moral. Os talismãs, o que é um talismã? Eu pego uma pedra, que meramente é uma pedra, e emito nessa pedra uma energia, o que chamamos hoje de magia negra. Naquela época não existia magia negra, existe magia branca. O que é uma magia branca? É uma energia que ele condensava em um material e utilizava aquela energia para qualquer fundamento. Mas com o decorrer disso, a revolta contra Deus utilizaram essas energias para o mal. Então a vida dos capelinos foi útil para a evolução nossa, os primatas? Sim. Mas, por um lado, eles ficaram revoltados. Muitos capelinos reencarnaram apenas uma vez e se estabeleceram no magma da Terra, que as outras religiões chamam de diabo, mas, na verdade, são os nossos irmãos. Atlântida e a Lemúria foram duas cidades, as primeiras cidades do planeta Terra. E na Atlântida morou Allan Kardec. Allan Kardec morou na Atlântida há muitos milhares de anos. Não é à toa que Allan Kardec foi o escolhido para a tradução, na verdade, para a evolução, para a transferência dessas ideias que nós temos, o Pentateuco kardeciano. E a Lemúria, duas cidades, elas acabaram, que hoje estão no fundo do mar, praticamente. Os desertos hoje foram oceanos ontem e vice-versa. Então, praticamente, porque é o chamado Brasil pátria do Evangelho? Porque muitas cidades, elas vão ficar debaixo da terra e outras vão surgir. Existe a renovação. Mas o Brasil, ali, o lado litoral, vai ser ainda devastado pelas ondas. Mas muita parte do Brasil vai ficar ainda sobre, ou melhor, na superfície, ou seja, não vai ser inundado pelos futuros terremotos, maremotos, etc. Então, o Brasil, né, ele vai receber todas essas populações dos países. Então, por isso que vai ser Brasil, pátria do Evangelho. Os egípcios eram os capelinos. Como eles construíram as pirâmides? Com que tecnologia?
com poder mental. Eles elevaram essas pedras com poder mental e colocaram pedra por pedras. E não só com poder mental, mas também com a arquitetura, uma engenharia que naquela época, ou melhor, hoje, os engenheiros não conseguem fazer isso com a tecnologia que nós temos. E naquela época eles tinham essa tecnologia? Não, mas eles tinham o poder mental. E ele poderia, a psicosfera do planeta naquela época é diferente dessa. Nós temos hoje uma psicosfera muito densa. Então os nossos pensamentos contribuem para a psicosfera ser boa ou ruim no planeta. Então nós somos, obviamente, praticamente passivos disso. A negação da reencarnação e sua densidade espiritual. Quanto mais o espírito nega a reencarnação, ele fica cheio, impregnado, o seu perispírito, de matéria. É muito matéria. Então ele começa a ficar pesado. A gravidade, se eu solto um corpo aqui e cai no chão, obviamente a gravidade atua nesse corpo porque tem massa. O perispírito também tem massa, só que é uma massa fluídica. E a gravidade do planeta também interfere no perispírito. Por isso que quanto mais pesado o corpo perispiritual ou psicossoma, ele é atraído pela gravidade da Terra, ao núcleo da Terra. Assim como os espíritos evoluídos, obviamente, são mais leves, tem mais luz. Consequentemente, a gravidade do planeta não interfere mais no seu perispírito. Então está na hora de habitar um novo orbe mais evoluído que a Terra, porque a gravidade não interfere mais. Quem descer os olhos para a luz não mais se contenta com as trevas. O nosso mais breve contato com o Espiritismo é suficiente para incomodar-nos pelo resto da vida. Tem gente que continua frequentando as casas espíritas e não quer nenhum compromisso espiritual. Por quê? Porque está na hora de saber a verdade. Uma pessoa que é ignorante, ou seja, não ter conhecimento, uma pessoa leiga, é não ter conhecimento. Nós somos leigos em alguma coisa. Mas a partir do momento que eu sou leigo naquilo e eu vou errar uma vez. Mas se eu estudo e eu erro sabendo que eu errei, eu vou errar 2 vezes. Vou ser cobrado bem mais do que aquele que não tem o conhecimento. Então, é interessante a mediunidade? Sim. Então, a gente vai ver sobre isso. Assim como os homens se esquecem de que são espíritos, por vezes os espíritos se esquecem que são homens. Então, existem tantos espíritos que não querem reencarnar e não vão muito longe, não. Tem espíritos que desencarnam e continuam a viver, continuam a frequentar, continuam a tomar banho, continuam a tomar seu café. Mas como é que isso acontece? Isso aí seria uma outra palestra. Por quê? Todos os corpos que nós estamos vendo aqui nessa sala têm o seu duplo, chamado duplo etérico. Todos os corpos materiais têm seu duplo etérico. Todos os corpos materiais. É por isso que uma pessoa desencarna, ela continua fazendo a mesma coisa. Como é que a pessoa desencarna vai abrir uma janela? Ela vai abrir o duplo dessa janela. Todos os corpos têm seu duplo. Por quê? Todos os corpos têm uma frequência. Essa janela eu consigo tocar, porque eu tenho uma vestimenta carnal. E esse corpo, que é chamado de alumínio, contém átomos. Então essa energia está condensada. Assim como minha matéria também está condensada. Se meu corpo fosse fluídico, eu ultrapassaria a janela. Mas eu poderia tocar o duplo da janela. O livro age em cada um isoladamente, mas os bons exemplos repercutem na coletividade. Para as intenções do Cristo, junto à humanidade, é preferível ser bom do que ser médio. Quantas pessoas são médios e utilizam sua mediunidade para o lado lucrativo? Isso é errado. Dá de graça o que de graça recebeste. Então isso é muito importante. A forma humana é uma das mais primitivas expressões de vida inteligente. Então somos orgulhosos. Achamos que somos o dono da verdade. A tecnologia que nós vimos agora, por exemplo, isso aqui é uma tecnologia. Não chega nem aos pés da tecnologia das trevas. A tecnologia das trevas está muito mais além do que a nossa tecnologia. Muito mais além. Segundo relatos mediúnicos, 50 anos de distância. No nosso lado está 100 anos na frente. E nós achamos que somos donos da verdade. Utilizamos celulares, recursos computacionais, etc. E acham que a tecnologia está ótima. O seu corpo espiritual encontra-se deformado. Isso aqui é um relato de um livro chamado O Abismo, de Ranieri. É um livro que todos
todos deveriam ler, porque esse livro é antigo e ele relata só sobre os umbrais. E pior ainda, o abismo que está no núcleo da Terra, junto ao magma. Hoje, Robson Pinheiro, no seu livro, relata na trilogia o que Ranieri retratou há anos atrás. O seu corpo espiritual encontra-se deformado, e não sei se conseguiremos reverter o quadro. Antes que tentemos localizar um novo corpo no mundo, as alucinações e as sensações de asfixia se alteram e temos feito de tudo para amenizar o sofrimento. Sinceramente, o prognóstico não é dos melhores. Com certeza, o destitoso medianeiro renascerá com problema na coluna cervical e passará a vida em cima de uma cama. Mas lhe chamamos de coitado. Não, não é coitado. Ele tem que passar por isso para aprender. Nós devemos ajudá-lo. Mas não fazer de tudo. Às vezes a medicina não consegue reverter o quadro. É óbvio que não vai conseguir reverter o quadro. Porque aquilo está no perispírito, não está no corpo físico. E para aqueles médicos materialistas, vão fazer de tudo para reverter o quadro, mas não vai conseguir. Porque ele não acredita no perispírito. O sentimento de Deus e a crença na imortalidade imprimem ao pensamento uma velocidade maior e ao perispírito maior intensidade de frequência celular do organismo espiritual. O perispírito contém células. O perispírito contém órgãos não sexuais. Mas para aqueles que têm sua densidade, sua frequência vibratória muito baixa, os órgãos sexuais se mostram. Ou seja, nos umbrais há o ato sexual, mas não com a intensidade que nós imaginamos. Então, você acha que nos carnavais esses espíritos não vêm praticamente transmitir a baderna, incentivar os jovens aos vícios, ao ato sexual exacerbado? Nada é à toa. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homens, que é uma conquista superior do espírito, que sobe. A animalidade é característica do espírito, que desce, que estaciona ou que está em evolução. Ninguém regride. O que pode regredir é a forma perispiritual, mas o conhecimento nós não vamos perder. Por quê? Porque fica alojado no corpo mental. Nós temos 7 corpos que nós vamos retratar daqui a pouco. Jesus ensinou-nos a humildade de tal forma que o homem ainda não descobriu que no mais longínquo recanto do universo a humildade é lei universal. Assim como é lei você estacionar um carro numa via, não pode, é lei universal a humildade. A lei do amor é maior do que a lei gravitacional. A lei do amor é maior do que a lei gravitacional. A gravidade está em todos os pontos do universo. Observe que a Terra gira ao redor do Sol, formando 305 dias, graças à gravidade. O amor ao mal e as coisas da matéria materializa. O amor ao bem e as coisas do espírito espiritualiza. Tudo, em toda parte, toca-se de luz e sombra. A mesma energia depende apenas da direção. É por isso que o Evangelho é bússola, pois quem serve por amor ao serviço que tem em Deus o Pai e Jesus como irmão, que algumas religiões confundem Jesus com Deus, não pode deter-se para informar aos homens a seu respeito. Então nós não devemos negar a informação, passar informação para as pessoas, não fazer com que elas sejam espíritas, não transmitir informação, fazer o bem sem ostentação. As formas vegetais, minerais e as aves do abismo. Para aqueles que não conhecem, nos umbrais, nos abismos, a gente vai ver daqui a pouco uma figura, nós vamos observar que aquelas árvores que estão nos abismos, aquelas aves que voam, aqueles vegetais, as pedras, todos aqueles corpos chamados, entre aspas, no caso dos minerais, dos vegetais, não as aves que são seres, entre aspas, vivos, todos são espíritos. Todos são espíritos. Até a pedra que está lá no umbral é um espírito. Que regrediu na forma. Porque nós saímos do átomo até o arcanjo, está no Evangelho. Então nós saímos do átomo, passamos pela fase mineral, vegetal, animal e humana. Mas podemos regredir nessa forma. Por quê? Porque o nosso espírito grava todas as informações. E isso, regredir na forma, não no conhecimento. Tempo de permanência nas regiões inferiores depende de nós mesmos. Nós plasmamos os umbrais. As afinidades energéticas de grupos
vai formar, aquela afinidade vai formar as regiões, vão formar as regiões, as energias. Então, você vê quantos livros psicografados relatam de castelos imensos nos umbrais, na Idade das Pedras, né, e etc. Por quê? Porque quem plasma aquilo? Ou é um ser, né, muito trevoso naquela região, que por pensamento, com certeza, é um espírito que veio de outro planeta há muitos e milhares de anos, e por pensamento ele prende aqueles espíritos, porque nós nos deixamos levar, que com certeza o amor vence todas as fronteiras, e consequentemente aquelas paisagens dos umbrais se plasmam. Então, quem está contribuindo para a sustentação daquelas imagens? Aqueles espíritos que estão habitando aquele lugar. Isso aqui é interessante, que eu fiz isso aqui ontem para mostrar de uma maneira muito simples. Isso aqui é o planeta Terra. Porque tinha um colega meu, espírito, falou assim: Arthur, é inadmissível. As pessoas, os americanos pegaram a nave espacial da NASA, levar, digamos, um robô ou um astronauta para Marte, ninguém vê ninguém. E a gente lê um livro, né, de Ramatiz falando sobre a vida em Marte. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olhe para o seu lado, você vê alguém? Ele falou: não. E como é que você quer ver um espírito evoluído em Marte? Você não vai conseguir ver. Ora, como é que os homens brigam entre si aqui, que não tem moral, a gentileza e a humildade, o amor interior para ajudar o próximo, e quer expandir o conhecimento fora da Terra? É inadmissível. Nós não somos merecedores para enxergar esses espíritos evoluídos. Isso aqui é o planeta Terra. O planeta Terra é o magma, é a crosta terrestre, nós temos aqui, é a região das trevas, são os umbrais, é a arte, cultura e ciência, a psicosfera da Terra, as camadas da Terra, mesosfera, ionosfera, estratosfera, toposfera, amor fraterno universal, diretriz do planeta, onde os mensageiros de Cristo vivem. Isso aí é o planeta Terra, não só a crosta terrestre. Então eu pergunto aqui, no instantinho, observe, por gentileza, nós temos aqui o núcleo, o magma da Terra, o abismo, aqui essa verde é a região das trevas. Observe a distância entre o abismo e as trevas, porque existem subcamadas, como diz o espírito André Luiz. A crosta, aqui nós vivemos na crosta. Observe, quando olhamos para cá, vimos o céu. Mas nós olhamos o céu com os olhos da carne. Mas se olharmos com os olhos do espírito, nós vamos ver colônias espirituais. Então, se isso aqui é o planeta, nós vivemos no interior do planeta. E a Terra, a crosta da Terra, faz parte do umbral. Porque o umbral, ele vai daqui, praticamente, observe, né, a crosta terrestre, até aqui. Praticamente. Então isso aqui tudo é umbral. Umbral, a crosta da Terra, é um umbral pesado. Umbral leve é um umbral propriamente dito, como nós falamos aqui. E umbral um pouquinho leve é onde está o nosso lar, a colônia do nosso lar. Faz parte do umbral. Então quando eu morrer eu não vou para o umbral. Você já está no umbral. Nós já estamos no umbral. Nós vivemos no umbral. Aqui existe uma força centrípeta e uma força centrífuga. O que é uma força centrípeta e uma força centrífuga? Centrípeta está ligada ao centro. Então é uma força que sai do externo e vai em direção ao centro. Centrípeta. Centrífuga, fuga. Então ele sai do centro para o lado externo. Observe que isso aqui são 7 corpos que nós temos. Eu tenho a aura, o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental inferior, consciente atual, inconsciente passado, o corpo mental superior e o consciente puro, chamado búdico. Nós temos os 7 corpos. Aqui está o espírito em si, a essência. Ora, se eu tenho que ter, por exemplo, eu sempre falo desse exemplo, se eu tenho que ter uma anomalia nessa encarnação, que deve surgir no meu corpo físico, um câncer, um tumor, eu tenho que ter, por exemplo, aos 50 anos eu vou ter um câncer.
Então, quando é que eu vou ter um câncer? Como eu vou ter um câncer? A tua já está programada na sua encarnação. Então você tem um câncer no seu corpo físico. Mas ele está alojado aonde? No perispírito. Porque eu não sei o que eu fiz no passado. Mas o meu espírito sabe disso. Então, quando chegar aos 50 anos, o que vai acontecer? O perispírito vai mandar uma informação para o meu corpo físico. Então, quando ele manda informação para o corpo físico, o perispírito para o corpo físico, é uma força centrífuga. Então ele vai mandar para a minha célula. Só que a célula tem o quê? Uma membrana, citoplasma e núcleo. Mas no núcleo tem o quê? Tem os cromossomas e os genes, que contém o DNA. Então lá está o código genético. Então quando ele manda informação, ele vai direto para a célula. E aí ele fala, está na hora de você desencadear o tumor. Vai depender do meu merecimento se eu vou ter um tumor ou não. Por exemplo, eu vou perder o braço, mas eu fiz muito bem. Então você vai perder só o dedo. Aí a gente perde o dedo e a gente julga. Por que eu perdi meu dedo? Era para você perder o braço. Mas você fez o bem. Você é merecedor. Mas eu fumo muito. E esse fumo começa a trazer informações para o meu corpo físico. E automaticamente está transmitindo para o perispírito. Essa informação é uma força centrípeta. Então ela está transmitindo para o perispírito. E o espírito está sabendo de tudo isso. Então, como é que nós vamos sair do planeta Terra? Eu estou preocupado em sair do planeta Terra? Não, eu estou preocupado em eu melhorar e ajudar o próximo, estendendo a mão. Então, quando nós pararmos para pensar que nós devemos fazer sempre o bem. Então, cuidar do nosso corpo físico é de fundamental importância. Pessoal, falar sobre a plasticidade do perispírito, que é o tema. Olha, nós temos 19 propriedades do perispírito. Cada uma é uma palestra. Temos porosidade. Por quê? Porque o perispírito, ele tem poros, ou seja, suas células são um pouco mais afastadas do que as células da carne. Por isso que o espírito, ele não consegue tocar na matéria. A plasticidade do perispírito, ou seja, nós podemos moldar, que é o tema, só que você está falando sobre a plasticidade. E a densidade também, ou seja, a porosidade, plasticidade e densidade são propriedades intrínsecas, ou seja, elas estão uma dentro da outra, são automáticas. Você falando sobre porosidade, plasticidade, densidade, que é peso, plasticidade, você moldar o perispírito de uma determinada forma. Porosidade significa o quê? A constituição molecular do perispírito é porosidade. E inúmeras outras. O odor. Quantas pessoas são aquele lamaçal que tem no umbral? Aquelas pessoas se rastejando. Graças a Deus você se rasteja. Porque se você não se rastejasse, pela gravidade do planeta, por isso ele se rasteja, porque ele não consegue ficar em pé. E quando ele se rasteja nos umbrais, ele está totalmente descarregando as energias tóxicas. Porque quem cria aquele lamaçal são todos aqueles que plasmam aquele habitat. E aquele lamaçal está sugando aquelas energias para que eles possam habitar uma colônia espiritual de refazimento e possam futuramente reencarnar. Porque na maneira que vocês estão, vocês não podem reencarnar. Você pode matar sua futura mãe e vocês podem, obviamente, ter um aborto espontâneo. Ou malformações, deformações. Então nós vamos ficar com a plasticidade. E as funções do perispírito: instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Cada uma dessas, uma palestra falar sobre isso. Então, o quanto nós devemos estudar sobre o perispírito? Eu não vou me ater a falar muito sobre isso, porque vamos fugir um pouco do tema. Então, o perispírito é matéria plástica. Somos energia condensada. Essa fórmula foi a fórmula de Albert Einstein. Ou seja, é energia, é a massa vezes a velocidade da luz. Então, se eu viajar e eu tenho massa a velocidade da luz, eu vou me desintegrar. Eu vou virar uma energia. E ele estava certo. Você sabia que a missão de Albert Einstein era trazer essa fórmula para os físicos?
Eu tenho uma revista espírita falando da vida de Albert Einstein. A missão dele foi essa. A missão dele no planeta foi essa. Muito obrigado. Trazer essa informação, que é essa fórmula daí. Pois bem, existem vários elementos distintos no universo que constituem o perispírito. Eles constituem o perispírito. As leis do universo, ou seja, a densidade perispiritual está voltada para a lei do universo. Se nós vamos negar a reencarnação, se nós fazemos o mal, tudo vai ficar alojado no perispírito. E o perispírito começa a ficar muito mais pesado, muito mais denso. Existem duas forças no perispírito. Essas forças acontecem com todos nós. A força de expansão e a força de contração são inversamente proporcionais. A gente vai ver mais adiante, né, sobre a força de expansão e contração, porque tem outras palavras que eu quero que vocês saibam. Força gravitacional é uma lei do universo. A lei do amor também é uma lei do universo. A densidade do espírito está ligada à massa dividido pelo seu volume. Perispírito, pessoal, é o quê? É uma matéria. Se eu desencarnar, eu vou abraçar meu mentor espiritual, eu vou agradecer por ele ter ficado comigo, mas eu vou tocá-lo. Porque perispírito com perispírito é a matéria. Mas o perispírito na matéria são frequências diferentes. Meu celular toca, eu não vejo a onda chegar, a frequência em hertz, para chegar ao meu celular, eu não vejo a onda chegar. Se tudo aqui fosse fechado sem janela, o celular também ia vibrar. Porque a frequência ela ultrapassa a parede, que é de cimento. Assim se dá praticamente o perispírito. A frequência não é a mesma, então não tem barreira. Mas esses espíritos, pela sua ignorância, aqueles espíritos desencarnados, que nós somos espíritos encarnados, pela sua ignorância, ele não sabe que pode passar a matéria. Então ele fica do lado de fora. Porque ele não sabe que pode passar. Mas ele pode passar. Então nem sempre o espírito pode atravessar a parede, porque ele não sabe que pode atravessar a parede. Para ele é uma coisa nova. Mas ele pode, porque a frequência é diferente. Imagens plasmadas no submundo astral, foi o que eu falei, né? O perispírito se dilata ou se contrai. Daqui a pouco a gente vai chegar sobre isso. Essa fórmula, ou seja, a distância percorrida pelo espírito, que significa a volitação, ela é igual a uma constante energética de Planck, que é um quanto de energia, porque nós temos energia. A frequência vibratória do espírito, se ele é bom ou mal, vai ser alta. Volta nisso, Jesus é tão evoluído que quando ele foi para o planeta Capela, convidar amorosamente aqueles espíritos para habitar o planeta, a luz dele era tão forte que ninguém conseguia olhar para Jesus. Ninguém conseguia olhar para Jesus. Absolutamente ninguém. E ele estava Jesus e ainda o mentor espiritual do planeta Capela, porque cada planeta tem um mentor espiritual. Jesus foi chamar. A luz era tão intensa, tão enorme, e os espíritos não podiam negar, porque a rede energética, ele apanhava todos os espíritos. Todos. Não tem como você falar, eu não quero ir. Tinha que ir. Mas Jesus, amorosamente, ele recebeu uma psicosfera do planeta e falou para todos: eu vou estar com vocês. Então, quando Jesus reencarnou, naquela época em Jerusalém, todos aqueles espíritos que estavam reencarnados eram capelinos. E ele falou: eu vou, né, estar com vocês. Em alguma época, eu vou estar com vocês. Por isso que a revolta naquela época contra Jesus. Então, quanto maior a imantação, o que é imantação? A imantação tem a ver com intensidade, o campo energético. Como um imã atrai o outro, significa imantação. Quanto maior a densidade do espírito, menor a leveza dele. Quanto menor a densidade, ou seja, ele é mais leve. Então a densidade é inversamente proporcional à volitação. Ou seja, é você não ter mais contato com a gravidade. A gravidade não interfere mais no seu perispírito. Então você chama que você é livre. Como aconteceu com, eu esqueci o nome do espírito agora, que ele desencarnou, foi recebido pelos mentores espirituais, inclusive foi transferido ele para a praia para receber os fluidos energéticos. Ele morreu no seu quarto, no Rio de Janeiro.
E quando ele chegou na praia, um espírito passando e falou assim para ele: você acabou de desencarnar, né? Ele falou: cadê a sua luz? Ele ficou assim, tão sentido, que ele observou para o seu mentor a luz desse espírito, olhou para alguns espíritos também, outros espíritos fazendo Cooper na orla do Rio de Janeiro, espíritos desencarnados, outros espíritos nos bares, olhou vários espíritos, olhou para ele sem luz nenhuma. Então ele falou: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz do bem para o bem? Ele ficou preocupado. Quer dizer, para ele o tempo passou muito rápido. Então eu não sei o dia de amanhã. Então fazer o bem se olhar quem? Enquanto é tempo. Dilatação é a mesma coisa que expansão, é a mesma coisa que anabolismo ou histogênese. Contração, compressão, catabolismo e histólise. Tem a mesma, o mesmo sinônimo. Né? Então, dilatação, quando eu falar sobre histogênese e anabolismo, é só você lembrar de dilatação. Quando eu falar de contração, histólise, que é a quebra, a ruptura, é a mesma coisa que catabolismo. Então, para vocês terem a definição. O que é uma zoantropia e licantropia? Agora vem um termo muito interessante que poucos estudiosos da doutrina param para pensar. Zoantropia são aqueles espíritos que se mostram com forma de animais. Existem muitos, milhares. Licantropia são aqueles espíritos que se formam na forma de lobo. Não é à toa que os escritores que dormem e se desdobram, eles voltam para o corpo e narram no seu livro o que aconteceu. Então ele fala sobre lobisomem, claro que existe. Óbvio que existe. No livro de O Abismo de Ranieri, ele fala sobre uma cobra que ele estava passando no umbral, na verdade no abismo, quer dizer, no núcleo da terra, e passava uma cobra. Ele queria gritar, aí o mentor colocou a mão na boca dele. Não grite. A cobra passou. Mas quando voltou, ele não conseguiu ver aquela forma monstruosa e gritou. A cobra se levantou, cara de homem, corpo de cobra. E isso é relatado nos livros de André Luiz. Porque tem espírita que não acredita nisso. Nós já passamos pela fase animal. Nós já passamos por isso. Vocês estudaram sobre os animais na espiritualidade. Então, praticamente, nós já passamos por isso. Segundo Gubbio, instrutor de André Luiz, constante no livro Dos Domínios da Mediunidade, os casos de zoantropia e ovorização, vou falar sobre isso, são modificações pré-espirituais que refletem na aparência dos espíritos. O perispírito é matéria plástica, moldável, que pode ser manipulada pelo pensamento. O grau que pode se operar essa manipulação depende do estado evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído ele for, com mais facilidade e maior grau poderá atuar sobre o seu corpo perispiritual, dando-lhe a forma que é desejada. São aqueles espíritos evoluídos que vêm socorrer aqueles espíritos que estão nos umbrais. Como ele é evoluído, e ele tem uma luz muito grande, ele não pode ir para o umbral com aquela luz, porque ele vai cegar aqueles que estão nos umbrais. Porque as trevas não vai à luz, como narra a Bíblia. Quer dizer, de forma deturpada. Como é que o diabo vai a Jesus? Impossível. As trevas não vai à luz. A luz vai às trevas. É diferente. Então, o que ele faz? Ele abaixa o seu tom energético. Praticamente, a humildade é lei. E ele vai com o tom energético, digamos, pessoa simples, e vai socorrer aquele espírito nos umbrais dos abismos. As formas vegetais, mesma coisa que eu falei, o rastejar no submundo astral é importante para aqueles que precisam tirar essa carga tóxica, essa carga deletéria. No livro Abismo, que espíritos são esses que nadam na lama? Interroguei Orcus. Orcus é o espírito que andava com o Ranieri. Suicidas milenares. Criaturas que sistematicamente abandonaram na Terra o veículo de carne através da autodestruição. Os capelinhos. Criaram a princípio em si mesmo e depois iniciaram a descida por falta de vibração superior que os mantivesse da faixa de cima, em direção ao centro da Terra.
Contam-se por milhares as oportunidades que perderam, destruindo-se ininterruptamente. Perceberam naquelas árvores as almas dos que se paralisaram na forma. Se há 1000 modos de Deus ajudar os homens, existem também 1000 maneiras para o homem desrespeitar Deus. Então, à medida que nós negamos a reencarnação, que faz parte do nosso crescimento, nós estamos negando a Deus. Agora, o que são ovoides? Os ovoides, a forma ovoide, o nome já diz, é como se fosse um ovo, certo? Ele tem uma forma praticamente do tamanho de uma laranja. E tem outras formas também, tamanho de uma gude, a depender da intensidade da contração perispiritual que aquele espírito faz no seu próprio perispírito. A maioria dos ovoides acontece com os suicidas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no livro Ícaro Redimido, com o nosso Santos Dumont. Ele se matou. Mas ele se matou pelo seu orgulho. E aí ele iniciou a descida para essas zonas infernais. Então ele ficou praticamente paralisado durante vários anos. E a contração e o tempo se passando e o seu perispírito tomando essa forma do ovoide. Deus, tão misericordioso, né, mandou para esse espírito, na última encarnação, para que ele pudesse ser ajudado. Quase ele virava ovoide. E ele, pelo que ele contribuiu com a humanidade, com a criação, na verdade, né, a descoberta do avião, que ninguém cria, então ele teve o seu merecimento. E aí iniciou o resgate desse espírito, Santos Dumont. Ele estava preso, né, dentro de uma caverna nos umbrais, solitário e totalmente desnorteado. A contração principal foi tão grande que a gravidade do planeta contraiu o seu perispírito, formou esse ovoide. Então a definição é essa, são esses ovoides mesmo. Esses ovoides, eles são tão importantes para a natureza e tão importante para as trevas, porque eles utilizam para fazer o processo de obsessão, que são chamadas obsessões complexas, que eles colocam no perispírito daquele enfermo. E por distância, por pensamento, que quem manipula os ovoides são os espíritos das trevas, e fazem perturbação naquele enfermo. Sua anatomia, os órgãos, o coração, a temperatura varia, eles são muito frios. Os ovoides são muito frios, eles não têm uma temperatura quente. E o coração e os outros órgãos que estão muito contraídos é do tamanho de um réptil. Nosso coração, imagina, o tamanho de um réptil. Sistema nervoso totalmente desestruturado. Como vivem nos abismos, eles vivem presos às árvores. Os ovoides. Então são espíritos. Os ovoides são espíritos. São os nossos irmãos. A locomoção é pulsátil, então ele pulsa, ele não consegue se locomover. Então onde ele estiver, ele fica preso. Fica ali preso, parado. Então ele se alimenta, por exemplo, do suco daquela árvore e etc. Não é uma aberração os ovoides, porque nós já fomos ovoides. Porque nós já passamos por esse estado. É por isso que o perispírito ele toma a forma do ovoide. Porque no subconsciente está registrado aquela forma. Mas o conhecimento adquirido não se perde nunca. O hospedeiro natural dos ovoides, qual é? A mente humana. É o hospedeiro natural dos ovoides. Aí aquela pessoa está com aquela obsessão, vai para o médico, vai para vários lugares, o médico não consegue diagnosticar. É uma coisa óbvia, porque aquele médico, com raras exceções, acham que são donos da verdade. Acham que são todo-poderosos. Né? Porque se tivesse mais humildade, se eu vou fazer uma cirurgia, vou orar primeiro. Vou pedir a espiritualidade que me ajude para que eu tenha êxito, porque eu vou ser um intermédio da espiritualidade. Então eu não sou dono da verdade. O gás se mineraliza. Nós já passamos por isso tudo aqui. O mineral se vegetaliza. Nós já fomos minerais, vegetais. O vegetal se humaniza. O homem se diviniza. Para chegarmos ao átomo até o arcanjo, nós vamos passar por isso. Então isso se faz necessário. Não é a alteração das leis espirituais dos ovoides. Faz parte da natureza. Faz parte da evolução.
Mas regredir na forma depende do nosso livre-arbítrio. É considerado como a segunda morte. Nós morremos 2 vezes. É muito simples. Quando nós evoluímos tanto, nós não precisamos mais desse perispírito. Nós vamos para outro órgão. Então isso considera-se uma morte. Mas eu posso morrer de outra maneira, morrer de forma ovoide. Porque se você se nós nos tornarmos ovoide, nós vamos perder a forma perispiritual. Para eu ter de volta um perispírito, eu tenho que reencarnar às pressas. Mas nem todas as mães têm esse amor. Então, ser mãe, ou melhor, ser mulher, mãe e médium, é uma evolução magnífica. Porque só está acelerando a sua evolução. Ser a mãe, ser a mulher, que o amor de mãe é o amor de mãe, não é o amor de pai. E médium, ainda por cima. Então nós somos comprometidos com a espiritualidade. As 2 matérias, física e extrafísica, diferenciam apenas na intimidade e da condensação de seus elementos infratômicos. Eu não vou me ater muito aqui porque tem muita física embutida. Então o que eu quero dizer aqui é que tanto a parte extrafísica e física, extrafísica, plano espiritual, física, o que nós vivemos. Somente as grandes dores são os grandes males, e nesse caso, o sofrimento atrozes, são os únicos recursos da misericórdia divina em favor dos inconsequentes. A saúde depende da doença. A saúde depende da doença. Então, se eu vou cultivar bons hábitos, eu não vou estar doente, porque não existe doença, existe doentes da alma. Se eu faço nessa encarnação só o bem, é claro que meu perispírito, na próxima encarnação, é o mesmo perispírito. Porque nós só encarnamos uma vez. Nós só encarnamos uma vez. É quando nós adquirimos um perispírito. É a primeira encarnação. Agora, a partir daí, vamos ter o quê? Diversas reencarnações. É diferente. Então eu tenho um corpo físico. É como se nós vestimos várias roupas. Hoje eu vou para a festa. Uma roupa é o corpo físico. Mas se eu tirar a roupa, eu vou ficar nu, é o perispírito. Digamos uma certa analogia. Então eu visto uma roupa, um corpo físico. Outra roupa, outro corpo físico. Então eu estou reencarnando. Eu não estou encarnando. Então quando nós passarmos para o outro planeta, eu vou desencarnar. Praticamente. Uma vez, porque eu não vou ter mais esse perispírito. É o que aconteceu com o Bezerra de Menezes. Pelo seu merecimento, Maria de Nazaré autorizou para Bezerra de Menezes. Você pode reencarnar em qualquer planeta do sistema solar. Ele escolheu continuar na Terra e no Brasil, ajudando os irmãos. Estamos acabando. Momento do nascimento e da desencarnação. O nascimento, o processo de contração. Quando se dá o processo de contração, há um esquecimento. Então, eu vou reencarnar. As minhas células perispirituais, elas vão estar ligadas ao quê? Ao óvulo. A partir daí, eu vou começar a ficar no estado de letargia. Eu vou começar a entrar no sono, tipo hipnótico. Então, eu começo a ter o sono. Para os espíritos evoluídos, nada disso acontece. Ele fica até os 9 meses consciente e reencarna. Para nós, imperfeitos, não. Há o esquecimento e aos poucos nós vamos reencarnando. É mais difícil encarnar do que desencarnar. Porque quando nós desencarnamos, a maioria, adultos. Mas quando nós encarnamos, vamos ficar criança. Vamos depender de um adulto. Nós vamos ficar dependentes. É difícil reencarnar. Mas desencarnar não é tão difícil como reencarnar. Analogia com os avós. O processo de contração e expansão se dá. Então, quando a criança, depois de 9 meses, começa a se ligar ao vento, pronto, há o processo de contração. Nasceu a criança, agora está o processo de expansão. É a partir daí que nós vamos lembrando as nossas vivências mnemônicas. As nossas vivências, a partir do momento que nós vamos evoluindo, tanto na forma quanto na consciência. O cérebro de uma criança não está formado ainda. É um processo de expansão. Fase de crescimento e de destruição. Analogia com o duplo etéreo. É a mesma coisa quando nós, por exemplo, vamos morrer. Eu vou viver 60 anos, então vai crescendo, 20, 30. 30 é o ponto máximo. Acabou o processo de expansão.
Agora se dá o processo de contração. Então, é o processo de contração a partir de 30 anos. Você tem que viver 60 anos. A partir dos 30 anos, se dá o processo de contração até chegar a 60 anos. Aí as pessoas estão fazendo pílulas para aumentar essa fase. É inadmissível. Só podemos continuar com um certo tempo de vida quando o nosso duplo etéreo tem uma carga energética a mais. O que aconteceu com o Chico Xavier, que ficou mais de 5 ou 10 anos vivo, porque a humanidade ainda precisava dele. E o que aconteceu com Divaldo Franco? Porque Divaldo Franco estava desencarnado há 7 anos atrás. E ele pediu por misericórdia que continuasse com a doutrina. Tem uma palestra dele falando sobre isso. O desencarne ao processo de histólise, que é a quebra, e a histogênese. Quando nós vamos morrer, o que acontece? Ao processo de histólise. Ou seja, o perispírito deflagra para o corpo físico, ou seja, um sinal que os órgãos começam a entrar em decomposição. Isso é histólise. E aí o duplo etérico ele vai sair, obviamente que a carga energética está muito mais baixa, você vai viver muito, e vai para a atmosfera, que o duplo etérico não pertence a nós. É uma bateria energética emprestada pelo fluido cósmico universal. E aí o que vai acontecer? Vai sofrer o processo de histólise, quebra praticamente, e depois quando nós desencarnamos, para aquelas crianças, por exemplo, que elas são, digamos, mortas, né? Ou seja, há o processo de, na gestação, como é o nome? Esse é o nome agora, né? O aborto, né? No caso do aborto, imagina o aborto, a criança está com 8 meses, aí a mãe aborta. Essa criança, ela morreu. Mas o que foi que aconteceu? A mãe provocou um aborto e ela perturbou a histólise e a histogênese. Que quando ele estava nascendo, a histólise estava diminuindo e a histogênese estava se expandindo. A partir do momento que ela provoca o aborto, ela cessa uma das e provoca uma perturbação nesse espírito. E aí o que se dá? Ele fica criança no mundo espiritual, desnorteado. E não mais, porque quem está ali é um espírito. A forma de uma criança. Então ele volta ao plano espiritual totalmente desorientado para receber no plano espiritual. Então existe todo um movimento para aquela criança nascer e a mãe provoca o aborto. Quer dizer, contraiu mais uma dívida. Nós não podemos julgar, porque é interessante notar que Santos Dumont, quando ele foi reencarnar pela primeira vez, após se tornar algoz, ele sabia que ele ia ser abortado. Ele sabia, porque como um espírito está na forma voz, para ele sabe que ele só vai encarnar para adquirir um espírito. Só para isso, ele não vai viver lá no nosso planeta não. Aí as próximas encarnações vão ser frustradas. Ele vai começar a viver, vai morrer, volta, só vive 1 ano. Nasce, vive mais 2 anos. E assim, paulatinamente, até ele ter a forma perispiritual, reencarnar e poder viver uma certa idade. Vivência mnemônica são as nossas vivências, o que acontece quando o espírito desencarna. Quando ele desencarna, você vai ver, passou um filme da minha vida, quando eu desencarnei. Isso é verdade, chamado vivência mnemônica. É para nós refletirmos no que nós fizemos. E a vivência mnemônica não é toda a nossa vida. São os flashes mais importantes para nós refletirmos sobre isso. No caso do suicida, isso é muito desastroso. Porque quando há o caso do suicida, o cordão fluídico ele continua ativado. É simples, eu tenho 35 anos e me mato. Era para viver 80 anos. A minha carga energética está ótima. Então o meu cordão fluídico que liga o perispírito ao meu corpo físico continua ativado. Então, o que está acontecendo comigo? Se é para viver 80 anos, até 40 anos, há o processo de histogênese, expansão. E eu interrompo isso bruscamente. Eu não tenho mais histogênese, eu tenho agora histólise, a contração. Mas eu estou desencarnado, vou virar ovoide. Por quê? Porque o processo de contração está se dando. E o processo de histogênese não interrompe isso, não consegue interromper. Porque eu bloqueei a histogênese.
Não se dá mais o processo de expansão. É como se para a expansão, agora só dá a contração. Então, uma pessoa se matar é infringir a lei de Deus em uma extensão absurda, muito absurda. E o cordão fluídico continua ativado. Então, se a pessoa pula do 20º andar, ele vai ficar até todo o seu desencargo vivendo a sua queda do 20º andar. Durante anos a fio. Anos a fio. Por quê? Porque o cordão fluídico continua ativado. E aí ele morreu, vai fazer autópsia. Ele vai sentir a autópsia. Vamos colocar uma vela para ele. Se a vela pingar no pé, na mão, ele também vai sentir a dor. Ele vai sentir tudo isso. Os micróbios, como ele vai sentir também. Porque o cordão continua ativado. A energia continua ativada. As células físicas são meros tijolos posicionados pela sabedoria formativa do espírito, este sim é o verdadeiro ápice do edifício orgânico sob orientação divina. A embrioterapia, para falar de maneira, é um estabelecimento na espiritualidade que ela recebe esses ovoides. Ou seja, aqueles espíritos que têm algum ponto positivo em transformação, eles recebem os ovoides. Não só a embrioterapia, que é um lugar onde tem berçários. E os berçários são bem pequenos para acomodar esses ovoides, porque são filhos de Deus. O objetivo do contato por útero materno. Então, os mentores espirituais estão esperando a oportunidade de uma mulher ter o desejo de ser mãe, para só ter a oportunidade de alojar aquele ovoide, ele ter um contato só com o útero materno, já adquiriu um perispírito. E ele com certeza vai desencarnar, porque sua carga energética ainda não é compatível com o planeta. Ele vai desencarnar. E aí tem o aborto espontâneo. E aquela mulher fica, meu Deus, eu queria ter um filho. Só aquela intenção do amor já ajudou aquele ovoide. Então, para que serve? Escoar o potencial de negatividade do suicida. Quem é que forma a placenta? O espírito é que forma a placenta. Porque a placenta serve para revestir, ou seja, para proteger a mulher contra o escoamento do potencial negativo do espírito na mãe. A natureza é bela. E nós não sabemos disso. Sofrimento abortivo espontâneo. Quem irá receber o autocida é aquele que acomete o suicídio. As provas lhes são impostas pelas leis divinas, que acomodam aqueles que negaram a existência, junto àqueles que também recusaram o nascimento. Os protagonistas não são escolhidos ao acaso. Eu fui médico, por exemplo, não sou médico, não sei se eu